O Centro de Memória do Tribunal Regional Federal da 6ª Região tem uma importante missão: organizar e preservar a rica história da Justiça Federal em Minas Gerais. Com o tribunal, a gente conseguiu montar uma equipe de servidores e começamos a fazer um trabalho de descrição de processos históricos que estavam guardados há 30 anos no nosso arquivo. São processos de 150 anos, mais ou menos, que são da primeira fase da Justiça Federal, que é 1890 a 1937. Esse acervo histórico nosso guarda processos judiciais que são o quê? Um patrimônio histórico da humanidade. O acervo do Centro de Memória abriga hoje mais de 3.500 processos judiciais que datam do início do século XIX, um material delicado que exige o cuidado de especialistas no manuseio. Nesse trabalho, a gente contou com uma equipe de 2 professores da Federal, que são arquivologistas. Eles nos ensinaram a manusear os documentos antigos. Então a gente tem que usar luvas, porque senão a gente passa o nosso suor para o papel. Essa exposição só foi possível graças à determinação de um servidor da Justiça Federal apaixonado por história. Seu Frederico resgatou esses processos que faziam parte do acervo da Justiça Estadual para que pudessem integrar o Centro de Memória da Justiça Federal. Eu tenho a impressão que outra pessoa não ia ter coragem de fazer o que eu fiz, não. Eu ia para lá, a gente tinha que pôr máscara por causa da... eles falavam que podia pegar uma gripe espanhola lá, porque era processo muito antigo, né, e tudo, né. Aí eu fiz um trabalho assim árduo, que eu pesquisava, fazia os comandos estão ali um maço assim, de comando, depois digitava tudo no notebook. Foi uma coisa, um serviço bem árduo, né, mas foi interessante. Eu gosto muito de história também. Para a exposição, arquivologistas e servidores empreenderam uma pesquisa minuciosa em cada processo, descobrindo verdadeiras relíquias que narram a rica história de Minas Gerais e do Brasil. Todo o trabalho histórico, né, ele faz a gente voltar no tempo para ver os valores antigos, como é que era uma época, e traz a reflexão para o presente e para o futuro. Os pesquisadores descobriram casos de racismo e elitismo social, todos devidamente registrados nos processos judiciais e jornais da época. A gente tem jornais, né, que tem muita... Você vê a discriminação ali do jornal. Por quê? Porque ainda não tinha regulamentado racismo. A gente vê os escravos como objeto, né? Tá lá, bens patrimoniais, escravos. Né? Então a gente tem um avanço cultural, né, de humanidade, de legislação, que a gente tem noção relendo e trazendo para o atual. A gente tem lidado com muitos processos por exemplo, de nota falsa, que a gente encontra esse termo, moeda falsa, nota falsa, né, processos que tramitaram em Ouro Preto, que na ocasião era a capital da província de Minas Gerais. E são principalmente processos de moeda falsa, processos de execução fiscal. Um trabalho meticuloso que exigiu conhecimento técnico para preservar documentos tão antigos. A primeira etapa consistiu no treinamento e paramentação de toda a equipe, porque é um trabalho muito específico, precisava de um treinamento específico. Paramentação adequada, porque a gente estava lidando com documentos do século XIX, documentos que têm fungos, a gente, né, tem um risco de contaminação, então exigia essa paramentação e esse tratamento adequado desses documentos. Na sequência, a gente foi para a segunda etapa, que foi a etapa de higienização desses documentos, na qual a gente realizou uma higienização mecânica com todos os aparelhos, né, paramentos necessários e adequados para essa adequada higienização e, na sequência, o acondicionamento. No acondicionamento foram desenvolvidas embalagens próprias para acondicionar esses documentos, embalagens feitas com papel alcalino que preservam esses materiais.
por mais tempo, né? Porque, como eu disse, são documentos igual aqui de 1895, tem documentos que são inclusive de 1817, que são os mais antigos que a gente encontrou até o momento. E por meio dos processos judiciais, a história vai sendo contada, com a revelação da importância das estradas de ferro para a economia da época. Nós trouxemos para a exposição um mapa encontrado num processo nosso do Centro Histórico. Esse mapa é de 1891 e o processo é de 1895. É um mapa que está no tamanho real, que fala da estrada de ferro a oeste de Minas. E assim como essa oeste de Minas, nós temos vários processos contra essas empresas ou essas empresas contra o Estado, que na época do século XIX, em 1890 e poucos, eram essas companhias que faziam essa malha ferroviária funcionar aqui no Brasil, que estava se iniciando, né? Estava crescendo. Era isso que era a grande empreitada da época, né? Eram essas ferrovias. É um trabalho de extrema importância para a extroversão desse acervo, um trabalho que preserva a memória institucional, um trabalho longo e que eu espero que em breve esteja acessível a toda a comunidade interna da instituição e externa também. Para todos os envolvidos no projeto, foi um grande desafio, uma verdadeira jornada no tempo, que resgatou preciosos fragmentos da história da Justiça Federal em Minas Gerais.